A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 8, que diz: Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro aqui, ele vai começar essa segunda carta, segunda, onde ele vai falar sobre a certeza do nosso chamado e da nossa eleição. Todos nós temos um chamado, fomos eleitos para pregar, para fazer, para o reino do Senhor Jesus. Ele diz no versículo de número 1, Simão Pedro, servo, apóstolo de Jesus Cristo, aquele que pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam convosco uma fé igualmente preciosa. Graça e paz seja multiplicada a vocês pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então, são as saudações, os cumprimentos de Paulo, início dessa carta, e no versículo 3, ele começa a falar sobre a certeza do nosso chamado e da nossa eleição, ao qual ele diz no versículo 3, o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, ele diz que o Senhor, pelo seu poder, ele nos tem dado o que diz respeito à vida e piedade. Isso pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, a qual ele vai dizer no versículo de número 4, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Então, nós vamos observar que Pedro, ele fala sobre essa preciosa, e mais sublime promessa do Senhor, essa grandiosa promessa do Senhor, ao qual nos dá a oportunidade de ser participante da sua natureza divina. Após nós termos se escapado de toda a corrupção humana, de tudo que há no mundo, o pecado, a cobiça, dos desejos maus, o Senhor ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós lemos aqui João 17, versículo 13, ele diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo que enviaste. Entendeu? Então nós fomos agraciados, de ter recebido, ter conhecido, através por intermédio de Cristo Jesus, o único Deus, o invisível e imortal. Quando nós lemos também em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 17, capítulo 2, melhor dizendo, no versículo 12 diz: exorto-vos, consolando-vos e insistindo em que vivesseis de modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Então, a partir do momento em que nós tivemos o contato com Cristo Jesus, passamos a viver e devemos viver de modo digno daquele que foi chamado, para o seu reino e glória. Então, por isso devemos estar buscando a cada dia estar separado para o Senhor, porque Ele nos deu o escape de toda a corrupção, de tudo que até mesmo aprisiona, as pessoas hoje no mundo. Então, a promessa do Senhor foi revelada por intermédio
do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 5, ele diz: por isso mesmo emprego todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Então nós vamos observar que em tudo isso, Pedro, ele está nos orientando aqui a nos esforçar, né? A cada dia empregar todos os nossos esforços para que possamos realmente estar exalando o perfume suave, cheiro suave de Cristo Jesus em nossas vidas, né? Tendo os dons, né, o fruto do Espírito, né, empregando em nossas vidas, né, para que nós possamos estar fazendo essa obra, avançando, né, a cada dia mais e mais, falando do amor do Senhor Jesus. Quando ele diz que devemos estar empregando o todo o esforço, né, acrescentando a virtude, a nossa fé, né, o conhecimento, a virtude, o domínio próprio ao conhecimento, a perseverança ao domínio próprio, a piedade à perseverança, a fraternidade à piedade, o amor à fraternidade. Então, todas essas coisas diz no versículo de número 8, ele diz: pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós, a cada dia, estivermos buscando, pedindo ao Senhor que o fruto do Espírito venha imperar em nossas vidas, pedindo Ele para que nós venhamos ser mais cheio de Deus, né, e vazio de nós mesmos, pode ter certeza que tudo isso, né, que tudo que nós estamos querendo, almejamos fazer, vamos fazer com eficácia, vamos ser mais produtivos, né, no reino do Senhor. Quando nós lemos Colossenses, capítulo 1, versículo 10, né, nós vamos ver que a partir do versículo 9 de Colossenses 1, né, Paulo ele vai orar pelos Colossenses. No versículo 10 ele diz assim: assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, essa oração, né, a qual nós devemos estar, a forma que nós devemos estar orando. Devemos estar agradando em tudo, Senhor. Devemos estar orando para que possamos viver de maneira digna, né, agradável ao Senhor. E com isso vamos frutificar, né, em toda a boa obra, vamos crescer no conhecimento de Deus. No versículo 11 de Colossenses 1, ele diz: fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que, com alegria, tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou e participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, isto é, o perdão dos pecados. Então essa, né, é a forma que o Senhor nos resgatou. É a forma que ele nos capacitou, nos fortaleceu, né? Ele a cada dia, nos orienta, nos exalta, exorta a ser perseverante e paciente, né? Para realmente ele nos capacitou nos capacitou a participar da herança dos santos na luz.
Ele nos tirou lá do mundão, lá do domínio das trevas. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso é um privilégio, isso deve ser a cada dia. Devemos estar cheio, alegre, feliz a cada dia pelo Senhor ter nos resgatado. Pois ele diz aqui no versículo 9 de 2 Pedro, primeiro, pois aquele em quem essas coisas não existem está cego, vê somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Quando as pessoas elas estão cegas, elas não conseguem ver da onde elas saíram, não conseguem ver, né, que aquilo que está até perto, diante dos seus olhos, a pessoa não enxerga, porque a pessoa acaba esquecendo, né, de tudo dos pecados que foram purificados, de tudo que, até pelo sangue de Jesus Cristo, que foi ali vertido na cruz do Calvário, aquilo que ele levou sobre si as nossas dores, né, que ele nos perdoou, tudo isso vai passando e vai caindo no esquecimento, porque a pessoa já não tem mais ela não está mais esquecido de tudo, esquece. Então que nesse dia você possa lembrar, né, se esforçar, como ele diz no 10. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição. Porque fazendo isso não tropeçareis jamais, pois assim vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o reino é tomado à força, né? Se esforça de uma maneira, né, e se firma cada vez mais, né? Muitas pessoas hoje estão andando, né, de maneira que já não tem mais aquele ânimo, aquela força, aquele vigor, está vivendo num momento de um esfriamento espiritual, uma mornidão espiritual, né? Perdeu o fervor, né? Não está mais em ebulição, está vivendo de maneira automática, se deixando ditar pelo que o modismo que o mundo hoje está oferecendo. Muitas coisas têm sido prioridade, menos o reino de Deus. Ele vai dizer no nosso texto, que é o devocional, ele diz, porque essas coisas, pois essas qualidades estiveram crescendo na vida de vocês, elas impedirão, se elas estiverem crescendo em nossas vidas, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos. Uma pessoa ineficaz é aquela que não produz o efeito desejado. Pessoa sem resultado, é uma pessoa estéril, é uma pessoa infrutífera, é uma pessoa inoperante, que ocupa um espaço, que ocupa um lugar, mas não é efetivo, né? Não produz, não, sem resultado, é uma esterilidade, né? A pessoa que está infrutífera. E ele diz que se essas qualidades, os frutos do Espírito, estiverem operantes em nossas vidas, né, nós isso vai nos impedir que nós venhamos ser infrutíferos, ineficaz, improdutivo. Isso tudo no conhecimento do Senhor, porque podemos até ter o conhecimento, mas não teremos força para avançar. Então precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos estar fortalecidos a cada dia mais e mais. Não podemos andar como cegos. Se alguém não possui a direção, os frutos do Espírito, não está cheio de. É a pessoa que está cega, só vê o que está perto, não consegue enxergar além, né? Não consegue ir além, está com a visão limitada. Então, mergulhos mais fundos são necessários. Entrar na intimidade com o Senhor, na leitura da palavra, na oração, na busca.
né? Então, que nós não venhamos ser comparados com aqueles que estão cegos, que só enxergam o que está perto, só enxergam o que está ao alcance das suas mãos, mas que nós possamos enxergar muito além, esquecer e ir muito além. Creio que ainda o Senhor, Ele continua cumprindo as suas promessas, e Ele cumprirá em nossas vidas. Ele virá buscar o seu povo, a sua igreja, e nós precisamos estar a cada dia preparados, pregando esse evangelho, anunciando a Cristo, e não vivendo como aqueles que não enxergam, não sendo pessoas improdutivas, né, ou ineficazes, mas que nós possamos ser cheios do conhecimento e da graça de Deus. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.